Um Homem Célebre, conto de Machado de Assis. Esse é o 4º vídeo. Então a gente parou. Tive que terminar mais ou menos bruscamente o vídeo anterior por causa da bateria, com o editor oferecendo 2 opções para o nome da polca. Um é A Lei de 28 de Setembro ou Candongas Não Fazem Festa. Repare, Candongas Não Fazem Festa, é uma pérola. Mas o que quer dizer Candongas Não Fazem Festa? Perguntou o autor. Não quer dizer nada, mas populariza-se logo, respondeu o editor. Pestana, ainda donzel inédito, recusou qualquer das denominações e guardou a polca. Lembre-se que a gente está falando da primeira polca que o Pestana compôs, né? E ele ainda era donzel naquele tempo. O que é donzel? Primeiro, poderia ser designação dada no princípio da Idade Média a jovens filhos de reis fidalgos. Não é o nosso caso, né? Aí posteriormente um nobre que não estava armado cavaleiro. Cavaleiro. Então aqui fica mais claro, né? De derivação, moço nobre, etc. O significado 5, que é puro, sem mácula. Então é um cara sem experiência, né? Eu prefiro o segundo significado aqui, eu acho que é interessante para a gente, né? É um jovem que ainda não tem muita experiência, não é um cavaleiro, né? Lembre-se de donzela, acho que aí simplifica as coisas, né? Então, como o Pestana ainda era donzel inédito, recusou qualquer das denominações e guardou a polca. Eu não vou deturpar a minha querida criação com um nome como Candongas Não Fazem Festa ou a Lei 28 de Setembro, que não tem nada a ver com o que eu compus. Mas não tardou que compusesse outra, e a comichão da publicidade levou a imprimir as 2, com os títulos que ao editor parecessem mais atraentes ou apropriados. Assim se regulou pelo tempo adiante. Agora, quando Pestana entregou a nova polca e passaram ao título, o editor acudiu que trazia desde muitos dias, para a primeira obra que lhe aparecesse. Título espavento, longo e meneado. Era este. Senhora dona, guarde o seu balaio. Então ele já estava ali com o título engatilhado há muito tempo, correto? E está ali o título dessa bela polca. Senhora dona, guarde o seu balaio, né? Lembre-se, o título é espavento, que é o quê? O que é espaventar? É que causa espanto, né? Que causa assombro. E meneado, o que é menear? Eu acho que a gente já viu até nesse conto mesmo, né? Que é mover-se alternadamente de um lado para o outro, balançar-se, né? Então, menear as cortinas na janela, né? Coloquei outros exemplos lá para você. Mas pode-se mexer o corpo, bambolear-se, rebolar-se, saracotear-se, né? E mais algumas definições que estão ali para você se aprofundar no termo. Então, aqui está o título espavento, longo e meneado. Senhora dona, guarde o seu balaio. E para a vez seguinte, acrescentou, já trago outro decor. Exposta à venda, esgotou-se logo a primeira edição. A fama do compositor bastava à procura, mas a obra em si mesma era adequada ao gênero. Original, convidava a dançá-la e decorava-se depressa. Em 8 dias estava célebre. Pestana, durante os primeiros, andou deveras namorado da composição. Gostava de a cantarolar baixinho, detinha-se na rua para ouvi-la tocar em alguma casa e zangava-se quando não a tocavam direito. Desde logo, as orquestras de teatro a executaram, e ele lá foi a um deles. Não desgostou também de a ouvir assobiada uma noite por um vulto que descia a rua do aterrado. Essa lua de mel durou apenas 1/4 de lua.
Como das outras vezes, e mais depressa ainda, os velhos mestres retratados o fizeram sangrar de remorsos. Vexado e enfastiado, Pestana arremeteu contra aquela que o viera consolar tantas vezes. Musa de olhos marotos e gestos arredondados, fácil e graciosa. Essa era a musa do Pestana, né? Ela era a musa de olhos marotos e gestos arredondados, fácil e graciosa. E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova polca da moda, e juntamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico, uma página que fosse uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann. Vão estudo, inútil esforço. Mergulhava naquele Jordão sem sair batizado. Noites e noites gastou-as assim, confiado e teimoso, certo de que a vontade era tudo, e que uma vez que abrisse mão da música fácil... As polcas que vão para o inferno fazer dançar o diabo, disse ele um dia de madrugada ao deitar-se. Mas as polcas não quiseram ir tão fundo, descer até o inferno. Vinham à casa de Pestana, a própria sala dos retratos, e rompiam tão prontas que ele não tinha mais que o tempo de as compor e imprimi-las depois, gostá-las alguns dias, quer dizer, gostar delas, né? É uma regência verbal diferente aqui, né? Que é comum no tempo do Machado de Assis, né? Gostá-las alguns dias, aborrecê-las e tornar as velhas fontes, donde lhe não manava nada. Nessa alternativa, ou seja, essa alternância, eu coloquei até no nosso Quizlet, para que a gente não confunda, né? Alternativa que é alternância, né? Nessa alternativa, ou seja, entre gostar da polca que ele acabou de compor e odiar a polca, viveu até casar. E depois de casar. Bom, só uma notinha aqui sobre o Jordão. Lembre-se que o Jordão era o rio, um rio bem importante no Velho Testamento também, mas no Novo Testamento é o rio onde João Batista batizava as pessoas. E a história é que se você ia até o rio Jordão, você deixava o seu velho ser nas águas e levantava um novo ser, né? Eu coloquei ali só para referência, Mateus 3,6, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, em teoria, é um evento que tem que mudar a sua vida. Mas o que acontecia com o Pestana? Ele tentava mergulhar no Jordão dos grandes escritores, nos grandes compositores, e naquele Jordão ele mergulhava, mas não era batizado, né? Ele não soterrava. Aqui tem um troço interessante. A etimologia de batizar é enterrar completamente, né? Então, volto a enfatizar a ideia. Você deixa o seu velho ser morto, enterrado naquelas águas, e levanta uma nova criatura, né? Não sem pecados, mas, digamos assim, com a propensão ou com o objetivo de não pecar mais, né? Quando ele mergulha nesse Jordão, ele mergulha para deixar para trás esse compositor de polcas, né? E se levantar um grande compositor para estar entre os grandes, ok? Última observação antes de acabar esse vídeo, até porque eu tenho aula agora. Não está em discussão aqui o seguinte argumento, né? Já me vieram com esse argumento. Mas olha, esse conto aqui prova que o Machado de Assis não prezava tanto por essa grande cultura. Afinal de contas, ele está... esse cara aqui, o nosso Pestana, ele está sofrendo só porque ele está fugindo da polca. Então o Machado de Assis está exaltando a cultura popular e está denegrindo, ou está rebaixando, ou está dizendo que é uma cultura velha, a cultura dos grandes compositores.
Isso é ridículo. Okay? Isso é extremamente ridículo. Basta você ler os outros contos do Machado de Assis, basta você ver todas as referências à música clássica nos livros, basta você ler as crônicas do Machado de Assis. Então, não concordo que ele esteja rebaixando os grandes. Mas, eu acho que sim, né? Ele está... A polca, não sei, eu acho que o Machado concordaria comigo, né? A polca, ela tem o seu lugar. Ela é uma dança, é uma música divertida. Assim, lembre-se que nos vídeos anteriores eu tentei te incentivar, assim como a mim mesmo, a conhecer a música grande, verdadeiramente grande, né? Parênteses dentro do parênteses, ser um intelectual, ou tentar ser um intelectual, é ter um senso de hierarquia, saber que uma música grande é realmente grande, né? Saber que, embora Harry Potter seja divertido, a gente tem que ter um senso de hierarquia, né? Machado de Assis está muito acima, assim como tem música muito acima de outras músicas, né? Então, você tem um senso de hierarquia, né? Não é uma questão de gosto somente, há coisas muito melhores que outras. Mas não precisa dizer, quer dizer, isso não significa que eu tenho que olhar pra você se você gosta de ler Harry Potter e falar assim, olha aí, você não acredito que você lê essa coisa ridícula. Não, tem a função do divertimento ali, né? Eu quando, por exemplo, não tenho nada pra fazer, eu coloco ali uma série, tem uma ação ali, eu sei que é tosquinha, né? Essas séries que ficam repetindo o enredo, né? Mas é divertidinho, eu tô ali comendo, não posso prestar muita atenção, então ela tem o seu papel, né? Assim como imagino eu, porque eu não sei dançar, imagino eu se eu fosse uma pessoa jovem e quisesse ir pra uma balada lá, pegar mulherada, esse tipo de coisa, eu não ia querer uma música complexa em que eu precisasse prestar atenção, eu quero mais ali abraçar a menina, né, e assim por diante. Então tem a sua função também, né? Então, o que eu acho, talvez... e é claro que o Machado de Assis, ele elogia, digamos assim, a polca, mas é com um pouquinho de ironia assim nos lábios, dá pra perceber, assim, sabe? Então ele não está, repare, não são posições absolutas, né? Não é que a polca é boa ou ruim, não é que a música clássica é boa ou ruim, né? Ou simplesmente isso, né? Como eu falei, a hierarquia, a polca tem o seu lugar, então não precisa a gente ser extremista nessas classificações.